O caso de hoje é mais um daqueles casos que faz a gente pensar que realmente o mal existe e está aqui entre nós. O caso do clã Goller, pra mim, é um dos casos mais, assim, nojentos que eu já trouxe aqui no canal. O vídeo acabou ficando um pouco longo porque realmente tem muita informação, eu condensei bastante a história, mas ainda assim a gente vai ter um vídeo aí de uns quase 30 minutos. E por isso eu já vou pedir logo no começo desse vídeo que você deixe o seu like, que ajuda muito na divulgação aqui do canal, até porque produzir esse tipo de conteúdo é bastante desafiador, é muito difícil e cansativo, então vai, deixa o like que eu mereço, vai? Eu também quero pedir que se você tá chegando por aqui agora e ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho para não perder as notificações, porque assim todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube te avisa e você corre aqui para assistir comigo. Eu queria também deixar uma indicação para vocês, depois que acabar esse vídeo, é o caso da família Ban, que para mim também é um caso horrível, então eu vou deixar aqui embaixo em um comentário fixado o caso da família Ban. Se você já assistiu, deixa aqui pra mim o que você achou sobre ele. E se não assistiu, corre lá porque o caso tá muito bom. Mas agora, gente, vamos pro que interessa e bora pro caso de hoje. Gente, hoje nós vamos falar sobre o terrível caso da família Goller, que mais tarde descobriu se tratar de uma seita dirigida por um homem chamado William. Bom, William Dennis Goller nasceu no ano de 1945 e cresceu na Nova Escócia, que é uma das províncias marítimas do leste do Canadá. O rapaz viveu com a sua família em uma região chamada South Mountain, que é uma área montanhosa e cheia de belas paisagens. A família vivia em uma casa grande, não muito bem conservada e muito afastada de tudo e todos. Na verdade, era uma residência totalmente isolada no meio da natureza. A família era bem grande, no total eram mais de 35 pessoas morando naquela casa, sendo William, seus pais, seus avós, seus tios e tias, seus primos e também seus 7 irmãos. A casa até era confortável, mas como eram muitas pessoas vivendo no mesmo lugar, eles viviam um pouco apertados, sabe? A construção era antiga e o tempo já estava deixando seus sinais nas paredes, de forma que quem olhava a casa por fora, de longe imaginava que a propriedade estava totalmente abandonada. A casa tinha um ar meio sombrio, misterioso e até certo ponto assustador, sabe, gente? Mas a verdade é que os problemas extrapolavam os limites da residência, porque no quintal, por exemplo, havia carros enferrujados ao redor da casa e bastante entulho nos fundos da propriedade. Parecia assim um lixão a céu aberto, sabe? Como já deu para perceber, a família vivia em extrema pobreza, sendo que a maioria dos adultos estava desempregados, então eles sobreviviam do que a terra fornecia. Eles plantavam, caçavam e colhiam frutas silvestres, além de terem no quintal algumas galinhas e outras aves domésticas. As condições no interior da casa também não eram as melhores, com alguns colchões velhos e sujos espalhados pelos cômodos, a galera toda dormindo amontoada e questões sérias relacionadas à higiene pessoal. A verdade é que ninguém nunca limpava a casa, ninguém arrumava nada depois de usar, então o lixo ia se acumulando por toda a parte. Além de tudo isso, a casa não tinha um banheiro decente. Na verdade, era um buraco no chão e como não tinha água encanada, os moradores raramente tomavam banho, porque tinham todo o trabalho de ir até o riacho mais próximo e as crianças iam para a escola sujas mesmo e com mau cheiro. E isso obviamente não passava despercebido, fazendo com que elas sofressem bullying e infelizmente aquelas pobres criaturas não tinham qualquer perspectiva de vida. E como já era de se presumir, infelizmente a família Goller vinha de uma longa linhagem de incesto, que já durava pouco mais de 100 anos. Desde os anos de 1860, os antepassados do William Goller começaram a se relacionar entre irmãos, gerando geração atrás de geração de descendentes com determinadas deficiências mentais e até mesmo físicas.
Todos eram basicamente analfabetos e abandonaram a escola muito cedo. William, por exemplo, foi descrito pelos professores como extremamente devagar para aprender, além de ser apático e totalmente inexpressivo. Ele abandonou a escola na 4ª série do primário. A história da família Goller é um retrato muito sombrio de uma realidade que nenhum ser humano deveria viver. E nós vamos avançar um pouco no tempo agora, tá, gente? E vamos lá para a década de 1970, quando o William era um jovem adulto e a família Goller ainda morava na mesma casa onde todos cresceram. Um lugar que, como eu acabei de dizer, viviam cerca de 30 a mais ou menos 35 pessoas. O clã Goller, como ficou conhecido muito tempo mais tarde, era um daqueles em que a pessoa nascia e morria na mesma casa, sem nunca sair para conhecer o mundo. Quando o William estava com 25 anos de idade, ele escolheu se casar com uma jovem de 16 anos chamada Hazel Pinch. É óbvio que ela nunca concordou com aquele casamento, mas como naquela época as mulheres não tinham quase nenhum poder de decisão, ela foi obrigada a se casar com William, e em pouco tempo eles tiveram 3 filhos, a Sandra, a Donna e a Lisa. O fato é que, como estavam casados e com filhos, William se sentiu confiante a ponto de querer assumir a liderança do clã, mesmo não sendo o mais velho. O que ocorre é que William era muito inteligente e bastante carismático, assim como os políticos, sabe? Ele era bastante mentiroso e manipulador, então conseguia facilmente conquistar a confiança dos moradores daquela propriedade, e em pouco tempo ele assumiu a liderança da família e impôs novas regras. Uma delas, por exemplo, era que todos os adultos fisicamente capazes deveriam procurar trabalho e entregar os seus salários a ele no final da semana, para que ele fizesse a gestão e redistribuição dos recursos. Assim que todos concordaram que William deveria comandar o clã Goller, ele foi atrás da Previdência Social e conseguiu benefícios governamentais para toda a família, porque como eu falei, eles viviam isolados, muitos tinham doenças mentais e outras limitações físicas. Então ele conseguiu uma boa grana da assistência social do município. Os seus familiares vibraram ao saber que ele tinha conseguido toda aquela grana extra e então entregaram em suas mãos todo o comando da família. William passou a ditar todas as regras e, com toda a sua perspicácia e poder de manipulação, ele se tornou o dono do poder naquela casa cheia de gente estranha. Mas como vocês já devem estar imaginando, William estava mesmo enganando a todos. Ele dizia que não podia trabalhar e inventava diversas doenças e limitações, mas a verdade é que ele só queria ficar em casa enquanto os outros da família saíam para arrumar um emprego. Como ele ficava em casa o dia todo, ele começou a registrar todas as doutrinas do seu clã. Era ele também quem decidia quem podia ou não podia entrar no clã. Isso porque acontecia vezes em que algum membro da família decidia se casar com alguma pessoa de fora. Então ficava a cargo do William decidir se esse novo casal poderia ou não se tornar membro do clã Goller. Ele também escolhia quais crianças iam para a escola, o que as crianças podiam comer, o que deveriam vestir e o mais importante, quais crianças poderiam brincar, e também as brincadeiras infantis eram todas pré-autorizadas pelo homem. Isso significa que ser criança naquela casa era verdadeiramente assim um inferno, sabe, gente? No total, viviam quase 15 crianças naquela casa, e elas eram as responsáveis por recolher o lixo, que deveria ser assim um verdadeiro castigo, já que a casa era toda cheia de lixo, né? Como eu expliquei agora há pouco, ninguém se preocupava com higiene, ninguém se limpava, ninguém lavava as roupas e raras vezes tomavam banho. E para piorar, as crianças sofriam inúmeros abusos físicos, psicológicos e íntimos, é claro. William tinha um cão de ataque no quintal. Ele treinou o coitado do cachorro para atacar pessoas e o bichinho era muito mal cuidado, e o William utilizava o cachorro para ameaçar as crianças, o que deixava todo mundo assim aterrorizado. Então todos tinham medo e obedeciam a todos os comandos do chefe do clã. A verdade é que as crianças que viviam nesse ambiente
estavam muito traumatizadas e a vida da Sandra, da Donna e da Lisa era absolutamente terrível. O único alívio que as crianças tinham era a escola, porque apesar de sofrerem bullying, aquele era o único refúgio delas, o único momento do dia que elas conseguiam escapar das garras do William. E se vocês estão imaginando que isso era uma coisa boa que o William fazia, deixar as crianças irem para a escola, eu sinto informar, mas não teve nada de bondade nisso, tá? Na verdade, o William só permitia que algumas crianças fossem à escola por conta dos benefícios assistenciais, porque como a assistente social tinha explicado, se as crianças não estivessem estudando, os benefícios seriam, cortados automaticamente. E era com isso que ele se preocupava, tá? Esse era o único motivo pelo qual ele mandava as crianças para a escola, porque se não fosse isso, as crianças não poderiam estudar. Todas as crianças tinham uma vida difícil e se engana quem pensou que as filhas do William teriam algum tipo de privilégio, porque a vida da Donna, da Sandra e da Lisa era um verdadeiro martírio. Elas chegavam na escola com hematomas no rosto, cheiravam mal, suas roupas estavam sujas e as coleguinhas da escola faziam pouco caso das meninas. Por outro lado, elas amavam a escola e os professores percebiam a simplicidade das meninas. Os professores cuidavam delas, davam amor, carinho e prometiam que tudo ficaria bem, que em breve as coisas mudariam para melhor e todas aquelas coisas. Mas infelizmente quando chegavam em casa de volta, a realidade era bastante diferente. A triste realidade é que diversos abusos íntimos chocantes aconteciam naquele clã, onde irmãos e irmãs, pais e filhas, avós e netas, todos se envolviam em um ciclo doentio de incesto e atividades profanas. O avô, por exemplo, engravidou suas próprias netas, chamada Marjorie e Stella. E isso é extremamente, nojento, né? Um outro pai engravidou a filha de 15 anos e a obrigou a esconder a gravidez e entregar o bebê para ser criado como se fosse o seu irmão. O que na verdade era. Porque, né? Enfim. Os homens adultos da família eram os principais agressores, utilizando a violência como parte do abuso. A cultura familiar promovia o abuso, com os homens agindo como se tivessem direito sobre os corpos das crianças. Para piorar, os adultos faziam com que as crianças se envolvessem entre si, e essa experiência é extremamente traumática. O horror do abuso infantil atingia níveis inimagináveis, deixando marcas profundas nas vítimas inocentes. As mulheres adultas, por outro lado, nunca participaram diretamente dos atos, mas estavam de acordo com tudo isso. A verdade é que, ao não fazer nada, elas estavam basicamente participando de tudo, mesmo que indiretamente. As coisas iam de mal a pior e chegou ao ponto em que William convidava estranhos para entrar em casa e escolher uma vítima para fazer coisas terríveis. E isso tudo em troca de alguns trocados, cigarros ou até mesmo bebida. E quando a gente pensa que as coisas não podem ficar piores, aí é que vai tudo ladeira abaixo mesmo, tá? Quando William tinha cerca de 30 a 35 anos de idade, a sua esposa Hazel decidiu que não queria mais filhos e foi para o hospital para fazer uma laqueadura. William então chamou uma jovem de 20 anos de idade para ajudá-lo a cuidar da casa e das crianças. Essa mulher se chamava Wanda e era tão perversa quanto o próprio William. Ela era má com as crianças e em pouco tempo começou a ter um relacionamento íntimo com William. Quando a Hazel voltou para casa, ela foi informada de que tinha duas opções: ou ficar e aceitar dormir com mais uma mulher em sua casa, ou partir sem olhar para trás. A Hazel não queria aceitar aquela situação, já que tinha uma outra mulher se relacionando com o seu marido, mas como ela não tinha para onde ir e estava com medo do que pudesse acontecer com as suas filhas, ela acabou ficando e dividindo seu marido com a jovem de 20 anos de idade. O fato é que daqui para frente as coisas ficaram ainda mais tensas na casa, o humor do William estava péssimo e suas duas mulheres se odiavam. Havia várias ocasiões em que a Hazel saía de casa
porque simplesmente não aguentava mais o que o marido estava fazendo. Mas ela não tinha dinheiro nem para onde ir, então não demorava muito até que ela voltasse para casa. A Hazel também ameaçava tirar a vida da Wanda o tempo todo, mas o William sempre defendia a mulher, dizendo que ela não estava fazendo nada demais. No final, a Hazel exigiu que o William escolhesse entre ela e a Wanda. E é óbvio que ele escolheu a Wanda. Por fim, a Hazel foi embora e dessa vez ela nunca mais voltou. Ela arrumou um pequeno apartamento e queria suas 3 filhas com ela. Ela foi aos tribunais, seguiu todo o protocolo jurídico e realmente achou que poderia vencer na justiça. Mas o fato é que as crianças estavam traumatizadas, elas disseram que queriam ficar com o pai e o tribunal analisou que a família do William tinha uma casa própria, recebiam auxílios governamentais, as crianças estavam matriculadas na escola e todas essas coisas. E com base em tudo isso decidiram que as meninas deveriam permanecer com o pai e com a madrasta Wanda, porque assim elas estariam melhores. A decisão do tribunal foi assim um choque para Hazel e com certeza foi uma péssima decisão, né, gente? Naquele momento as meninas poderiam ter tido um outro futuro, mas deu tudo errado. Para Wanda e para William, por outro lado, foi uma vitória, né? Enquanto ele se gabava para seus parentes que um juiz do Tribunal da Família tinha dado razão para ele, a Wanda rapidamente começou a subir na hierarquia do clã Goller e ela se tornou um monstro de verdade. A Wanda se tornou praticamente a segunda no comando. Ela passou a tomar decisões importantes, sempre apoiada pelo William. E com o passar do tempo, as crianças começaram a ter medo dela, porque perceberam que a mulher manipulava o William de todas as formas possíveis. E foi mais ou menos nessa época que a Wanda começou a abusar intimamente das crianças, meninos e também meninas, tá? Ela não fazia distinção. A situação era assim incrivelmente traumatizante e confusa para todos. A Wanda continuava a abusar de todos no clã, incluindo os adolescentes, e o mais assustador de tudo isso, gente, é que esses abusos todos duraram anos. Algumas vítimas até tentaram pedir ajuda, mas os adultos da família ignoravam completamente, como se não se importassem. A Sandra, por exemplo, chegou a fugir 2 vezes, mas foi capturada pela polícia e tentou contar sobre o que estava acontecendo, mas foi ignorada e devolvida para casa. E ela levou uma surra do pai assim que os policiais foram embora. A dona tentou contar para uma professora sobre tudo isso, mas a mulher, ao invés de ligar para a polícia, ligou para o William, que se defendeu dizendo que a filha tinha problemas mentais e que estava inventando tudo para chamar a atenção. A professora até conversou com colegas de trabalho e pessoas da cidade, mas como as crianças eram pobres e faziam parte da família Goller, todos disseram para deixar para lá, porque aquela família era muito esquisita e ninguém queria se envolver com nenhum deles. E então agora nós chegamos no ano de 1984, quando a filha mais velha, a Sandra, finalmente decidiu agir. A garota arrumou confusão na escola e foi mandada para a sala da diretora. Ela começou a chorar e desabafar, contando tudo sobre os abusos íntimos que sofria em casa. A diretora chamou o serviço social e finalmente alguém deu atenção ao caso da garota. Uma assistente social chamada Dale se propôs a ajudar e graças a ela a polícia retirou a jovem de casa e a colocou sob proteção policial. A Sandra denunciou todos os abusos que aconteciam na casa da família, deu detalhes e até contou que seu próprio pai queria muito ter um filho com ela. Do outro lado da cidade, na propriedade do clã Goller, o ambiente estava assim, caótico, porque a Sandra estava desaparecida já havia 2 dias. William então chamou suas outras filhas e todas as outras crianças e as ameaçou, garantindo que se elas falassem com as autoridades, se contassem para a polícia qualquer coisa que estava acontecendo naquela casa, coisas horríveis iriam acontecer com todos. Mesmo assim, no dia seguinte, a dona foi chamada pelo diretor da escola para falar com a polícia. Os policiais foram super carinhosos com ela, eles não a pressionaram, levaram a jovem para comer um lanche e aos poucos foram convencendo a dona
a contar tudo o que ela sabia. E enfim, ela abriu a boca e contou tudo assim nos mínimos detalhes. Por fim, nós chegamos no final de janeiro de 1984 e a polícia achou que já tinha provas o suficiente para prender William Goller. A polícia compareceu na propriedade pela manhã bem cedo. William não resistiu, entrou na viatura prontamente e assim que foi interrogado, negou tudo e usou todo o seu poder de manipulação para tentar convencer os policiais de que as suas filhas eram malucas e mentirosas, e se entregou pacificamente. Na entrevista, ele negou tudo o que a Sandra tinha dito, achando que poderia manipular toda a situação, afinal ele sempre fazia isso, né? A polícia então tirou as crianças de lá e as colocou em lares adotivos, onde receberam amor e cuidado pela primeira vez em todas as suas vidas. E à medida que a investigação prosseguia, a polícia foi prendendo um a um dos membros adultos ali do clã Goller, totalizando 15 adultos presos, incluindo a Wanda e os irmãos do William, o Henry Creswick e a Sally, além de cunhados e até fazendeiros que moravam perto da propriedade e tinham sido convidados para se aproveitar da situação. Enquanto William continuava negando tudo, por outro lado, os seus familiares não tinham o mesmo talento para manipular ninguém, então eles acabaram contando tudo para a polícia nos mínimos detalhes, mas sem demonstrar remorso algum pelos maus tratos às vítimas. O Henry Creswick até riu em seu depoimento e tentou culpar as crianças pelos abusos, dizendo que elas eram maduras demais para suas idades e que provocavam os adultos de forma erótica. Isso para mim assim é nojento, né? Inacreditavelmente, todos foram liberados sob fiança porque a polícia não os considerava uma ameaça à sociedade. E enquanto o clã estava em liberdade condicional, a história veio à tona na mídia e até um documentário foi produzido, mostrando os membros do clã sendo entrevistados enquanto estavam em liberdade. E mais uma vez, em frente às câmeras, William negou tudo e disse que a família estava sendo vítima de perseguição policial. Ele explicou ainda que era tudo mentira das suas filhas e que ele sempre amou toda a sua família. Houve uma entrevista com a mãe do William chamada Stella e ela falou sobre as denúncias das meninas, alegando que tudo isso tinha destruído a sua família. Ela acusou também a polícia de ser insensível e de ter tirado as crianças de casa de forma arbitrária, e que os policiais e os assistentes sociais eram, na verdade, os abusadores e não os seus filhos. Algumas semanas depois, as autoridades policiais finalmente acusaram o clã Goller de mais de 150 acusações relacionadas a incesto e abuso íntimo. A maioria dos membros da família se declararam culpados porque sabiam que não havia como escapar disso, mas quando chegou a vez do William, ele se declarou inocente e quis um julgamento no tribunal assim bem dramático. E então mais uma vez ele utilizou todo o seu poder de manipulação e apareceu completamente diferente no tribunal. Ele disse que tinha encontrado Deus, que tinha passado por uma transformação espiritual e chegou a se comparar com o apóstolo Paulo, que é um apóstolo da Bíblia que antes perseguia os cristãos, mas depois teve um encontro ali com Deus e passou a ser propagador do evangelho. Enfim, William disse a todos que Jesus apareceu para ele e que ele tinha assumido o compromisso de levar a palavra de Deus aos cativos. Ai, meu Deus do céu, eu vou te falar, viu? Ele foi adiante, gente, apareceu no tribunal com uma Bíblia na mão, anunciando que tinha se batizado e que agora era uma nova criatura angelical. E como William exigiu um julgamento, as crianças tiveram que testemunhar no tribunal, o que por si só já é bastante traumático. Ou seja, nem agora ele estava dando sossego para as pobres crianças. A Sandra foi a primeira a testemunhar, mas ficou intimidada com a presença do seu pai. Ele estava muito bem vestido e com a Bíblia nas mãos. Então a menina desabou a chorar e mal conseguia falar. Por outro lado, quando chegou a vez da dona, de apenas 12 anos de idade, ela não estava disposta a deixar o seu pai intimidá-la. Ela encarou o homem nos olhos e respondeu a todas as perguntas da promotoria sem nem tremer, sem nem hesitar, assim, de forma plena e precisa.
Em algum momento do julgamento, William fez cara de reprovação para a menina, o que serviu de gatilho para ela. Então a dona desabou a chorar, mas se recompôs rapidamente e seguiu firme com o seu testemunho. A defesa tentou desacreditar todas as crianças, acusando-as de serem mentirosas, terem variação de humor e dizendo ao tribunal do júri que os testemunhos delas não deveriam ser levados a sério. Mas apesar dos esforços da defesa, o testemunho da dona foi um dos mais poderosos. E enfim o júri chegou a um veredito. William Dennis Goller foi considerado culpado em todas as acusações contra ele. E embora muitos populares quisessem que os condenados tivessem penas exemplares, não foi exatamente assim que aconteceu, tá? Isso, na verdade, assim, foi bem complicado, porque o William Dennis Goller, o monstro e líder da terrível clã Goller, foi sentenciado a 7 anos de prisão. E essa foi a maior sentença de todos. A Wanda, por exemplo, foi sentenciada a apenas 4 anos de prisão. O Henry Creswick foi sentenciado a 5 anos de prisão. Os outros membros do clã receberam sentenças que variaram de 1 a no máximo 5 anos e meio de prisão. As outras pessoas que não faziam parte da família, mas que participaram em algum momento dos abusos, foram sentenciados assim, apenas mínimas. Algumas ficaram detidas por apenas 6 meses, por exemplo. A verdade é que apesar de se considerarem culpados, os abusadores saíram praticamente impunes. Até mesmo o William, que foi considerado culpado no tribunal, basicamente não recebeu nenhuma punição. E depois que todos cumpriram as suas sentenças ridiculamente curtas, eles voltaram para a casa da família Goller para viver o resto das suas vidas. William chegou a falar com repórteres que estavam na porta da sua propriedade quando ele foi solto. Ele apenas sorriu e disse que Deus age de maneiras misteriosas. Deu as costas aos repórteres e se negou a responder qualquer outra pergunta. Bem debochado ele, sabe? Enquanto as crianças, elas foram encaminhadas para a adoção, e por falar nisso, as 3 irmãs, Sandra, Donna e Lisa, não conseguiram encontrar um lar que as adotasse juntas, então elas foram separadas e adotadas individualmente. Após alguns anos, a Sandra, a irmã mais velha, tentou fazer as pazes com o seu pai, William, e queria ser aceita de volta na família. Parecia que ela estava sofrendo de uma espécie de síndrome de Estocolmo ou algo parecido, sabe? Mas nem o William nem os outros familiares a aceitaram de volta porque a consideravam uma traidora. E também porque o William tinha montado sua própria religião e disse que a Sandra não era digna da salvação. A dona, por outro lado, teve altos e baixos em sua vida, mas a última informação que consta é que ela se casou, teve 2 filhos e trabalha como enfermeira. Não existem informações claras sobre o destino da filha mais nova, a Lisa, e sobre as outras crianças. Todas foram adotadas e seguiram com suas vidas. Muitos deles tinham problemas mentais e passaram a receber assistência do Estado, e poucos anos depois William foi preso novamente e acusado de mais crimes contra crianças. Mas as últimas notícias não esclarecem quantos anos ele ficou detido. Parece assim que o caso da família Goller simplesmente desapareceu e ninguém mais quer falar sobre eles, porque essa história é uma vergonha para o país e para o sistema judicial. E é lógico que eu quero saber a opinião de vocês, né? O que vocês pensam sobre tudo isso? Vocês sabem que eu já contei outros casos assim de clã, de seita e tudo mais. E assim, pra mim é um pior do que o outro, né? Deixa pra mim aqui embaixo nos comentários o que você achou sobre a história do clã Goller. Muito obrigado a quem ficou até aqui comigo. Se ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal. Não esquece de ir lá assistir o caso da família Ban. Eu fico por aqui, um beijo pra todos vocês e até o próximo vídeo.